Como a prática de ativação despertar da Kundalini pode potencializar a lei da atração? Primeiro, nós precisamos entender um pouco sobre a lei da atração. Existe um certo equívoco de algumas pessoas sobre a lei da atração. Existe muito aquela aquilo mais natural que fazem, né, que o pensamento positivo, a força do pensamento, ou até aquelas pessoas que falam assim: "Ah, as palavras têm poder, cuidado com o que você fala". E realmente, cuidado com o que você fala e orai e vigiai, né, vigiai os pensamentos. O pensamento, ele é muito importante na lei da atração, as palavras também são importantes na lei da atração. Só que a lei da atração é uma lei da física quântica, ou seja, é sobre ressonância. É aquele famoso, você atrai aquilo que você emana. E não é só o que você emana nos seus pensamentos, mas também o que você emana nos seus sentimentos. O nosso coração, ele tem muito mais eletromagnetismo do que o nosso cérebro, e isso já é comprovado. O nosso coração, ele tem uma potência eletromagnética muito forte. Então, na lei da atração, o que vale mesmo, potencialmente dizendo, não é o pensamento, é o sentimento. Então, não adianta nada você ficar fazendo afirmação positiva todos os dias, fazer diário da gratidão, sabe? Colocar lá, fazer a visualização, colocar aquela foto do seu carro dos sonhos, a sua casa dos sonhos, e tentar manter os pensamentos positivos. Nada disso funciona se o seu sentimento não estiver alinhado. O seu sentimento, as suas emoções precisam estar alinhadas com o seu pensamento e com a sua atitude, com a sua fala, com as suas afirmações poderosas, afirmações positivas, diário da gratidão. Então, se dentro de você, no seu sentimento mais profundo, lá no fundo do seu ser, não tiver um sentimento alinhado com o pensamento e a atitude, a lei da atração não vai funcionar. Jéssica, e os coaches? E os mindset, os masterminds que vendem as mentorias de reprogramação mental, essas palestras motivacionais, elas não funcionam? Elas funcionam sim, mesmo porque eu já fiz mentoria de reprogramação mental e trouxe uma grande mudança significativa na minha vida. E eu consegui usar a lei da atração com o pensamento e com a atitude? Sim, mas é lento, porque o que mais importa de verdade não é o pensamento e não é a atitude. O mais forte de tudo é a vibração. E a vibração tem a ver com os seus sentimentos, tem a ver com as suas emoções. Trabalhar os sentimentos pelo pensamento é possível? Claro que é. Se não fosse, não existiriam muitos grandes masterminds, não existiria psicólogos. Psicólogos também são muito importantes nessa questão de reprogramar o pensamento, de você olhar as coisas de forma diferente, de você pensar diferente. Todos esses profissionais são válidos. Tanto que eu fiz 4 anos de terapia com psicólogo, já fiz várias mentorias de reprogramação mental. Mas, depois que eu descobri a prática da Kundalini, eu entendi que unir uma terapia tradicional ali com psicólogo, com analista, para entender conscientemente sobre os seus pensamentos, as suas emoções e os seus sentimentos, precisa dessa terapia tradicional. É importante, sim, você fazer leitura, você buscar o autoconhecimento, você fazer, sim, uma mentoria, tá, de mindset, de mentalidade. Tudo isso é muito importante, porque você precisa alinhar a sua atitude com o seu pensamento e com a sua vibração, com a sua emoção. Então, não adianta nada você ter um pensamento positivo
se por dentro o que preenche o teu coração é o medo. É o medo da crítica, é o medo do julgamento, é aquele medo que, será? Será que isso vai dar certo? Os sentimentos são muito mais fortes, absurdamente mais fortes. Então, o que a prática da Kundalini faz? E eu tô falando aqui da prática da Kundalini, e eu só comecei a trabalhar com a Kundalini, a levar a Kundalini para as outras pessoas, porque eu vivi isso na pele, na minha vida. Quando eu percebi o quanto a Kundalini era poderosa, a prática da Kundalini era poderosa, o quanto me transformou de dentro para fora, que eu resolvi aprofundar os meus conhecimentos na prática da Kundalini. Porque os resultados, e eu já deixei um vídeo aqui contando sobre a minha história, por que eu comecei a trabalhar com a Kundalini e como eu usei a Kundalini para co-criar a minha nova realidade. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse pedacinho da minha história, onde eu conto por que eu virei facilitadora Kundalini, o que a Kundalini mudou na minha vida, como que eu usei a Kundalini para co-criar a minha realidade, quais foram as transformações que eu vi na vida das pessoas com a prática da Kundalini. Foi por isso que eu resolvi trabalhar com a energia Kundalini, me tornar uma facilitadora Kundalini. Eu só trabalho com aquilo que eu acredito. Eu também sou massoterapeuta e eu só trabalho com a massoterapia porque eu sei do poder da massoterapia. Eu vejo, eu percebo. Eu nunca vou oferecer algo para alguém, indicar algo para alguém que eu não tenha vivenciado. Todos os filmes, os livros, as mentorias, tudo que eu indico foi porque eu vi que funciona. Eu nunca vou vir aqui para dizer algo para você que eu não tenho experimentado na minha vida, que eu não tenha feito na minha vida. Primeiro eu testo em mim. Legal. Às vezes eu descubro uma técnica nova e aí eu penso, vou testar. Se funcionar para mim, eu agrego isso nos meus atendimentos. Então, hoje, eu tenho muitas ferramentas de reprogramação mental. Eu sou formada em gestão de RH. Então, assim, de uma certa forma, eu também sou coach. Porque eu estudei muito treinamento e desenvolvimento. Então, toda essa minha base de conhecimento é o que eu levo para as pessoas hoje, nos meus atendimentos, e estou trazendo aqui para o canal do YouTube. Então, por que a prática da Kundalini é tão poderosa? Porque é importante que você esteja alinhado sentimento lá do fundo do seu coração, pensamento e atitude, o seu movimento que você coloca na vida, as atitudes que você tem sobre a vida. Não adianta nada você ter uma atitude positiva, ter um pensamento positivo, se dentro de você, no seu mais profundo ser, lá aprisionado na tua alma, tem sentimento de não merecimento, tem sentimento de culpa, tem sentimento de medo. Eu já fiz um vídeo sobre os sentimentos sabotadores. Dá uma olhada lá também. Aproveita o conteúdo do canal que eu tenho certeza que vai agregar muito para a sua vida. Todos eles estão conectados, tá? Então eu falei ali dos sentimentos sabotadores. O que sabota a sua vida não é apenas o seu pensamento negativo, é o seu sentimento de culpa, medo, insegurança. Um dos maiores poderes que o ser humano tem é a autoconfiança. E principalmente a autenticidade. Você ter coragem de você ser você. Você não ficar se moldando, se colocando dentro de caixinhas para caber em lugares que não são seus. Fazer coisas que você não quer fazer, deixar de ser você para agradar o outro, com medo do julgamento do outro. Muitas pessoas não têm coragem de realizar os seus sonhos porque tem medo. Medo da crítica, medo do julgamento, medo, medo. Eu já falei sobre o medo aqui também. O medo ele é terrível. Então a prática da Kundalini faz tudo isso. Ela faz essa limpeza desses sentimentos sabotadores e te alinha. Limpando esses sentimentos, você automaticamente fica com seu pensamento mais positivo. E se você fizer uma terapia tradicional com psicólogo, com psicanalista, com analista, só vai potencializar. A Kundalini, ela é uma potencialização das coisas que você faz na sua vida, porque ela traz um alinhamento, ela alinha todos os seus campos, ela alinha todos os seus corpos. Por isso que ela é tão poderosa.
E na questão da lei da atração, além desse alinhamento, é necessário que você esteja vibrando numa frequência alta, vibrando na frequência da abundância e da prosperidade. E essa frequência é acima da coragem. Se você não conhece a escala de Hawkins, vou fazer um vídeo sobre a escala de Hawkins. Existe uma escala de sentimentos e emoções. E essa escala, a linha do corte, do negativo para o positivo, é a coragem. E como que você tem coragem? Limpando o seu medo. Então, a partir do momento em que você para de se importar, para de ter medo da crítica, medo do julgamento, medo da opinião dos outros, quando você passa a ser você, quando você cria autoconfiança, quando você é autêntico, você mostra para o mundo quem você é de verdade, você mostra a sua verdadeira essência, você sai das frequências negativas e entra nas frequências positivas. E quando você está vibrando alto, lembra, você atrai aquilo que você emana. Se você está vibrando só coisa boa, se você está vibrando coragem, você está vibrando autoconfiança, você está vibrando autenticidade, você está vibrando fé, certeza absoluta de que aquilo já é seu, as coisas vêm. E durante o processo da Kundalini, onde a gente entra num estado alterado de consciência, a gente mergulha no nosso inconsciente e a gente faz essa superativação da energia, a gente te tira dessas frequências baixas, da escassez, do não merecimento, e a gente te coloca numa frequência alta. E é nessa frequência alta, onde você está conectado com a prosperidade, com a abundância, com a espiritualidade, durante o processo da Kundalini, você consegue co-criar. Você traz para a sua tela mental uma meta, um objetivo, um sonho que você quer realizar. E aí o fluxo se abre. Você conhece as pessoas certas, você faz as conexões certas, portas se abrem para você, oportunidades começam a chegar para você como um passe de mágica. E tudo em sincronicidade. Você está no lugar certo, na hora certa, você conhece a pessoa certa, que contacta outra pessoa, que te apresenta a outra pessoa, e as coisas começam a se conectar, entrar em fluxo. E quando você percebe, coisas que você levaria 5, 10, 15 anos, às vezes, para conquistar, por conta do fluxo aberto, das conexões certas, com as pessoas certas, com as oportunidades certas, você chega onde você quer chegar numa velocidade muito mais rápida. E eu conto sobre a minha história de como eu co-criei o meu apartamento, que eu decidi me mudar só em dezembro, só que tudo entrou em sincronicidade. E eu consegui me mudar em agosto. E não estava nem previsto me mudar em agosto. E no vídeo onde eu mostro como é o meu atendimento da Kundalini, tem o exemplo da Laura, que em uma das cocriações que ela fez durante a prática da Kundalini, ela cocriou uma viagem para Paris. E aí ela fez aniversário e ela ganhou a viagem de presente. Ela não tinha dinheiro para fazer a viagem, nada. Tanto que quando ela ganhou a viagem de presente, ela teve que correr atrás de mala, teve que correr atrás de roupa, porque simplesmente veio. Quando você limpa os seus sentimentos e as suas emoções negativas, você sai de uma vibração baixa, você entra numa vibração alta. E as coisas que são para você começam a chegar para você. Relacionamentos, amigos, empregos, oportunidades, portas se abrindo. É um fluxo. A prosperidade é um fluxo. Não é só sobre dinheiro, sobre riqueza material. Ela é um fluxo positivo de conexões, de possibilidades, de oportunidades, de portas que se abrem na sua vida. Então, a lei da atração é sobre você alinhar o seu sentimento com o seu pensamento e com a sua atitude. E a prática da Kundalini faz isso por você.
se você já fez mentoria de reprogramação mental, se você já sabe aplicar a lei da atração da sua vida, se você já sabe fazer visualização criativa, se você já tem o hábito dos pensamentos positivos, se você já tem o hábito da gratidão, do caderno da gratidão, se você tem muita clareza dos seus sonhos, metas e objetivos, a prática da Kundalini vai potencializar todas as ferramentas de lei da atração que os masterminds ensinam, que os mentores, os coaches, eles ensinam técnicas, mas eles ensinam técnicas mentais. Só que, além de você trabalhar a sua mente, você também precisa trabalhar os seus sentimentos e as suas emoções, porque eles vêm do seu coração. E é o coração que, vibra, que pulsa, que joga para fora no seu campo eletromagnético as suas emoções e os seus sentimentos. O que está pulsando dentro de você? O que está saindo do seu coração? Está saindo merecimento? Está saindo autoconfiança? Está saindo coragem? Está saindo fé? Está saindo certeza absoluta? Ou está saindo não merecimento? Está saindo medo? Está saindo autossabotagem? O que está saindo do seu coração? Quem manda na lei da atração é o seu coração, é a sua vibração, é o que exala da sua alma, é o que vem do seu mais profundo ser, de dentro para fora. É o seu coração, é o seu sentimento que te conecta com o restante do mundo. É o seu coração que te conecta com a frequência da abundância e da prosperidade. Então você precisa reprogramar não só a sua mente, mas você tem que reprogramar o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções. Você precisa limpar os seus sentimentos e as suas emoções para que você consiga aplicar a lei da atração na sua vida. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você gosta da lei da atração, se você já aplica a lei da atração e você quer potencializar em 10, 20, 50, 100 vezes mais a lei da atração, a prática da Kundalini é para você. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o número do meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. O processo da Kundalini pode ser feito online ou presencial, porque quem ativa a sua energia Kundalini é você, não sou eu. Eu apenas vou te ajudar. Eu vou facilitar o seu processo. Eu vou ser o seu GPS e você vai guiar o seu veículo. Você vai guiar o seu corpo para que você possa ativar essa energia poderosa, para que ela venha trazendo toda essa limpeza e essa ressignificação dos seus sentimentos e emoções que estão aprisionados, guardadinhos aí dentro do seu coração. A culpa, o medo, a mágoa, o ressentimento. Põe essas coisas para fora. E a ativação da Kundalini ajuda você a colocar tudo isso para fora. Então, deixa aqui embaixo, no campo dos comentários, o que você achou desse vídeo. Conta pra mim se você já usa a lei da atração na sua vida. Conta pra mim o que você quer cocriar, o que você quer manifestar na sua vida que você não consegue. Ou então, me conta qual é o seu sonho. Que sonho você quer realizar e que talvez você acredite que você vai realizar daqui a 10 anos, mas você gostaria de antecipar esse sonho. Conta pra mim como é que estão as suas relações, como é que está o seu fluxo. Você está feliz no seu ambiente de trabalho? Você gostaria de co-criar um trabalho melhor para você? Um emprego dos seus sonhos? Você gostaria de atrair um relacionamento saudável? Atrair um relacionamento gostoso, leve para a sua vida? Tudo isso é possível com as ferramentas Mastermind dos coaches, que eu conheço várias, inclusive aplico na minha vida, são maravilhosas. O trabalho de todos eles são válidos, mas se você unir uma reprogramação mental com uma reprogramação emocional e vibracional, o seu processo de lei da atração, a sua força com a lei da atração, ela vai potencializar muito. Então, deixa aqui embaixo no campo dos comentários, curte o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que eu vou trazer novos conteúdos aqui sobre esses assuntos de física quântica, espiritualidade, lei da atração, autoconhecimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse canal é para você. E se você quiser fazer o processo da Kundalini, superativar essa energia poderosa, não hesite. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou ter um grande prazer em entender, em conhecer você, saber quais são os seus sonhos, suas metas, seus objetivos, aonde você quer chegar,
e te ajudar a despertar essa energia poderosa que transforma a nossa vida de dentro para fora. E quando a gente muda de dentro para fora, o mundo à nossa volta muda também. Gratidão para você que assistiu até o final. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.